entrevista estruturada, ela tem menor intersubjetividade entre o entrevistado e o entrevistador, né, porque o resultado do processo ela pode ser prejudicada por falta, né, por causa dessas intersubjetividades que o recrutador e o candidato. Né, e você seguir um planejamento, o avaliador consegue realizar melhor uma análise de forma mais clara e objetiva. Aí impacta menos no processo, né, dessa seleção. E como o RH deve realizar esse processo? Para isso, ele é fundamental que o RH, além de estabelecer o roteiro que guia a entrevista, prepare o funcionário recrutador para realizar esse processo. Tá? Portanto, o recrutador ele é previamente treinado para fazer esse processo seletivo. Não simplesmente coloca qualquer pessoa lá para fazer esse treinamento. Ele é treinado para ele fazer buscar exatamente as informações contida no formulário, né, para que ele, no momento em que ele se portar diante do entrevistado, ele possa coletar um melhor padrão de informação possível. Então, invista um tempo para treinar quem irá participar da entrevista, e assim você consiga conduzi-la dentro dos padrões determinados. E aí você garante que os entrevistadores têm um amplo repertório de perguntas para aprofundar as respostas dos candidatos. É necessário preparar os avaliadores para eles serem imparciais, para eles não julgar nenhuma resposta dada pelo candidato. Então, aconselhe que eles façam as notas ao longo da entrevista para auxiliar a análise posterior. Né? Então, ou seja, você faz as anotações que você julgar necessário durante a entrevista. Né? Para tornar o processo mais assertivo possível, é possível considerar algumas etapas da entrevista, que, nesse caso, pode ajudar bastante a entrevista, né, no processo da entrevista. Então, o roteiro da entrevista, basicamente, vocês vão trabalhar esses itens aqui. Primeiro, vocês vão fazer a análise do cargo, que nada mais é do que pensar de acordo com as necessidades da vaga. O primeiro passo para elaborar uma entrevista estruturada é fazer uma análise da vaga a ser preenchida com as habilidades e competências necessárias. O que vocês fizeram, gente, no primeiro formulário, vocês fizeram justamente isso. Vocês analisaram a vaga e vocês determinaram ali, escreveram ali as competências e as habilidades necessárias para ocupar aquele cargo. Vocês fizeram isso. É necessário responder algumas perguntas tais: quais são os conhecimentos e atitudes relevantes para que o novo colaborador seja capaz de ocupar esse cargo? Né? E, ao esclarecer essa questão, tornar-se mais fácil definir o roteiro da entrevista. Né? 2, o objetivo da entrevista. Né? Quando vocês definem os critérios exigidos da vaga, é possível vocês definir os objetivos da entrevista. Quando vocês definiram aquele primeiro formulário, vocês praticamente trouxeram essa informação, né, a fim de auxiliar vocês no momento em que vocês estiverem fazendo esse processo seletivo. Né? Comece buscando por aqueles que estejam mais difíceis de serem avaliados, como a capacidade argumentativa do entrevistado. E aqui, gente, essa capacidade argumentativa ela diz respeito à forma com que o entrevistado vai se expressar. Então, muitos têm dificuldade de expressar e de falar, de argumentar com vocês sobre aquele determinado assunto. Isso não quer dizer que ele não esteja preparado, né? Digamos que ele não esteja habilitado para a vaga em si. Ele está, mas o estado de nervosismo dentro de um determinado momento, ele dificulta muito esse processo. Né? Classifique as escalas de resposta dadas pelo candidato por meio de notas de 1 a 5. O nosso formulário trabalha isso, na terceira parte, na terceira folha lá, ele trabalha justamente esses critérios, de 1 a 5. Terceiro, crie tópicos, né, para facilitar a condução da entrevista. A segunda folha do nosso formulário de entrevista, ele está exatamente feito dessa forma. Foi criado alguns tópicos, né, para que vocês possam fazer a pergunta correta de forma clara,
para o entrevistado, né, a fim de que ele possa lhe dar uma informação com mais clareza. Alguns tópicos importantes a serem levantados são a investigação das experiências passadas do candidato, a avaliação das habilidades apresentadas em relação às exigências do cargo e esclarecimento sobre os próximos passos. Isso vocês também já têm lá no formulário. O formulário foi montado baseado em cima disso, né? Todos os tópicos são fundamentais para a entrevista e não podem ser, né, de forma nenhuma, não pode ser esquecido, tá, gente? Formulação das perguntas. O passo fundamental do processo é por meio das perguntas que as informações dos candidatos serão coletadas, portanto, elas devem ser estruturadas com bem eficiência. Para isso, baseie-se as perguntas em todo... Gente, deixa só esse carro passar aqui, tá? Gente, só um carro de som passou aqui, faz um barulho danado, né? Tanto quanto o sorveteiro e o sucateiro, né, que também faz muito barulho, né? E eu tenho certeza que o sucateiro passa aí na porta da casa de vocês também. Então vamos lá. Isso aqui tem um PC que ele põe som para ele e põe para todo mundo aqui. Isso existe. Então, baseie-se as perguntas em todos os passos listados anteriormente. Então, é possível que eles sejam feitos de forma aberta para não conduzir o candidato às suas respostas. E assim é possível ler respostas mais verdadeiras e precisas, né? Por isso, eu adotei nesse modelo, né, baseado em cima do modelo não estruturado e estruturado, porque basicamente eu tiro o melhor dos dois universos, né? Mas, mais uma vez, a gente direciona muito para o estruturado, né? Que é esse modelo que tem aqui, né? A formulação das perguntas. Então, algumas perguntas que não pode faltar na entrevista estruturada, né, que são: quais são os principais pontos fortes e fracos do candidato? Qual a situação mais difícil que ele já enfrentou no trabalho e como ele se saiu dela? Essa pergunta aqui, gente, vai demonstrar a capacidade de liderança dele, né? Quais os hobbies do profissional? Quais os objetivos em curto prazo, no caso, quais os objetivos dele no curto prazo de tempo, né? E por que ele escolheu aquela carreira, né? Por que ele está, né? E a pergunta parece ser uma pergunta desnecessária, né? Você perguntar por que você escolheu essa profissão, mas muitas decisões a nível de candidatura a gente consegue perceber, coletando essa resposta do entrevistado, que às vezes ele está naquela profissão por pura necessidade, eu diria para vocês, necessidade financeira, e não porque ele domine efetivamente aquelas habilidades. E, claro, isso aí, nós estamos coletando os profissionais qualificados para uma determinada vaga, gente. Infelizmente, quando a pessoa responde um pouco fora desse parâmetro, infelizmente, a gente tem que desclassificar o candidato, né? Uma entrevista estruturada, vamos lá, os passo a passo dela, tá? A entrevista estruturada, ela deve seguir uma ordem pré-determinada. Aqui tem uma sugestão para que vocês possam conduzir melhor, a fim de cumprir todo o processo de entrevista em si, né? Os cumprimentos e os bate-papos iniciais, para deixar o candidato à vontade. Então, isso aqui, sempre que você for fazer o processo seletivo, entrar na entrevista, gente, conversem com ele, deixem o candidato o mais à vontade que vocês puderem. Sejam sociáveis com ele, ofereça um cafezinho, uma água, pergunte se ele não quer sentar, enfim, fale de um assunto que não tem nada a ver com aquela vaga de trabalho que ele vai iniciar o processo ali, né? Fala do jogo do Flamengo, do jogo do Vasco, sei lá por quem vocês torçam, né? Porque o pessoal sempre gosta de falar desses assuntos, justamente para tentar relaxar o candidato, tá? Para deixar ele mais à vontade que vocês puderem, tá?
Então, logo depois que isso aí terminou, o candidato está tranquilo, perceberam que ele está tranquilo? Muito bem, então faça a introdução do processo. Faça as perguntas sobre a experiência de trabalho, com bem calma, gente, tá? Pede para ele falar sobre a formação escolar, tá? Pede para ele comentar sobre as atividades e interesse, faça uma descrição dos pontos fortes e fracos, descrição do cargo, perguntas do candidato, né, para que vocês possam direcionar muito bem em relação à vaga que vocês estão ofertando, né? E, claro, não atrapalhar o processo em si, né, porque a parte de nervosismo, quando você está fazendo esse processo de seleção, ela é complicada, gente, principalmente durante a entrevista. Eu posso dizer para vocês de experiência própria, tá? Já tive situações em que eu fui, não é que eu não tinha capacidade e nem habilidade para exercer aquele cargo. E eu diria para vocês que eu tinha até mais, né? Eu poderia dar até mais do que aquilo que estava sendo pedido. Mas a forma como a entrevista foi conduzida, ela praticamente me travou e me fechou, de tal forma que eu não conseguia pensar, mesmo porque, no caso, naquele dado momento em que eu estava participando daquele processo seletivo, ele tinha uma quarta etapa, que era a demonstração das suas habilidades, ou seja, você fazer isso na prática. E naquela época, gente, para vocês terem uma ideia, eu era programador de computador, né? E vocês acreditam que eu simplesmente esqueci até a linguagem de programação. Eu não consegui escrever uma linha de código sequer, tá? Tá o nível de estresse que eu fiquei naquele dado momento em que eu não consegui passar, né? E o algoritmo que foi me passado, eu fui analisar depois em casa, depois que passou o estresse, muito fácil de ser feito. Eu fiz em menos de 30 segundos o algoritmo que eles passaram para me desenvolver na hora da entrevista e eu não consegui escrever uma linha de código sequer. Para vocês verem como isso, né, traz um impacto em relação ao entrevistado. Então, o que a gente pede é que as pessoas que vão trabalhar com pessoas tentem deixá-las tranquilas, para tirar o melhor dela, né? E assim você poder observar o ponto forte e o ponto fraco dessa pessoa. E aí você saber se ela está apta, habilitada para aquela vaga de trabalho. Então, para conduzir uma entrevista estruturada, o recrutador deve ter em mente ainda as seguintes questões, né? As perguntas gerais devem ser concentradas nas experiências passadas do avaliado, a gente já viu isso aí. É necessário encorajá-lo a falar pelo menos 70%, 80% do tempo da entrevista, né? Façam ele falar. Gente, quando a gente fala esse item aqui, que a gente fala, é necessário encorajá-lo a falar, eu estou falando isso aqui, né? A gente colocou isso aqui para vocês, chama muita atenção disso aí, porque as pessoas que estão sendo entrevistadas, normalmente elas são binárias. É sim, é não, não sei, tá? Então, tentem tirar isso, uma resposta de palavra única. Né? Faça com que a pessoa exponha, ela argumente realmente com vocês, tá? Por isso que a gente coloca aqui, olha, se você conseguir extrair dela, fazer com que ela fale entre 70% e 80% do tempo da entrevista, gente, já foi um processo muito legal, tá? Não se deve dar muita informação ao profissional sobre o cargo, até certificar-se das qualificações do candidato, pois isso pode direcionar suas respostas. Tá? É preciso manter o contato visual. Tá? Isso aqui não entreviste seu candidato olhando para um outro canto. Eu já vi alguns entrevistadores e algumas vagas de emprego que eu participei, gente. Eu vi os entrevistadores, ele faz a pergunta, ele pega o caderno dele lá, isso aqui, olhando para o caderno, nem olha para ti, tá? Aqui, olha, e isso aqui, e fica fazendo a anotação dele. Quando não, ele olha para o teto. Eu tinha uma colega que a gente precisou tirar esse hábito dela. Quando ela falava contigo, né, para tentar extrair alguma informação de você, em vez de ela olhar para você, extrair informação de você, ela olhava para o teto, virava a cabeça para o teto, ficava perguntando, esperando a tua resposta, tá? Olhando para o teto. Não? Você sabe que quando você não direciona a sua visão para a pessoa, ela entende que você não está conversando com ela. Tá? Você está conversando com qualquer pessoa, menos com ela. Ela entende que tu não está nem ali naquele lugar.
Isso tanto Exatamente. vale como para o entrevistado como o entrevistador, né? Exatamente. Você tem que, ó, visual, gente, olha, visual, tá? Ela aí, tem que estar de olho na pessoa que vocês estão entrevistando, tá? Busque deixar o candidato à vontade, mesmo com silêncio. É importante dar tempo para que ele pense antes de começar a falar, né? Então, por isso aquela dica inicial, ó, vamos chamar, vamos tirar um papozinho ali com o candidato, falar um pouco com ele, falar de outros assuntos que não sejam exatamente sobre a entrevista em si, né? Não realize perguntas pessoais ou comprometedoras com seu candidato, gente. Isso não tem nada. Perguntas pessoais são feitas, né, fora daquele ambiente em si. Né? Isso também é um determinado vício que em determinadas empresas de RH acontece. Né? Ela fazer perguntas para a pessoa. Eu acho que na expectativa de deixar a pessoa à vontade, ela finda tentando extrair informações que são específicas daquela pessoa e que não lhe diz respeito. A verdade é essa, não lhe diz respeito. Tá? Então, evitem isso. Tá? E aí, né? Esses cuidados são fundamentais para que a entrevista, a sua empresa seja bem sucedida. Não? Ao estabelecer critérios necessários, a equipe de RH conseguirá analisar melhor todos os candidatos, né, a que eles são realmente, fazer com que eles sejam realmente o diferencial para o seu negócio, para a sua empresa. Né? É basicamente isso. Né?